Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, esse domingo da liturgia da igreja, nós continuamos com a temática do perdão e da reconciliação. A vida da igreja, ou a vida de igreja, a nossa vida eclesial, ela nos expõe de tal forma que colocamos em prática as nossas capacidades, mas também as nossas fragilidades. Somos pecadores, admitimos nossos pecados, mas almejamos a santidade, pois temos uma vocação para sermos santos. A santidade como graça e missão para a nossa vida. O que se espera dos cristãos? O que o mundo espera de nós cristãos? O que está, diríamos assim, no cerne da nossa vocação de discípulos de Cristo Jesus? Nós cristãos precisamos ser exemplos e darmos o testemunho de reconciliação e de paz para o mundo. Pois a igreja, que somos todos nós, é o corpo de Cristo e conta com a presença misericordiosa de seu Senhor. Cristo está presente na igreja. Ele é o centro da comunidade. É o centro de tudo. Nós, como cristãos, não estamos imunes ou isentos de tropeços no caminho da nossa vida, de expor nossas debilidades com as vãs escolhas que muitas vezes fazemos, promovendo ou sendo vítimas de agressões verbais, físicas, visuais, que geram mal-estar, rancor, ódio, espírito de vingança, calúnias, raiva. Todas essas são coisas detestáveis. Enfim, nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, mergulhados numa cultura de morte. O Evangelho de hoje traz para nós a luz de Deus. A luz de Deus que vem para nos iluminar na nossa convivência humana, no dia a dia de nossas relações. Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro vem com um aspecto quantitativo e limitado, preocupado com o número de vezes que deveria perdoar. A pergunta está direcionada para a medida do perdão. E nós poderíamos nos perguntar: pode-se medir o perdão? Até onde vai o dever de reconciliação de cada um de nós? Perdoar até 7 vezes? 70 vezes 7 significa estar de prontidão sem limites para perdoar. Não pode existir por parte de nós cristãos o fechamento à possibilidade do perdão. E através da parábola que Jesus conta hoje, ele nos ensina como deve ser a vida dos cristãos, porque somos cidadãos dos céus, porque fomos lavados na água do batismo e nascemos do Espírito Santo. Dessa forma, conhecemos o verdadeiro amor, que é o amor que o próprio Cristo nos ensinou. Participar do reino dos céus é diferente de ser do reino do mundo ou ser mundano. O Senhor nos ensina na parábola de hoje, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Com o empregado, ele não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida.
O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Observamos, meus irmãos, que há um rei com empregados, um acerto de contas de uma enorme fortuna, um pedido de prazo e bom propósito, ou seja, uma promessa, a compaixão e o perdão da dívida. São esses aspectos que nós encontramos na parábola. Aqui aplica-se uma relação vertical da misericórdia, a misericórdia que vem de cima a baixo. É Deus em relação ao ser humano. O ser humano que havia jogado fora a enorme fortuna, isto é, a vida divina. A enorme fortuna é a vida da graça, é a comunhão de vida com Deus, o verdadeiro amor lançado fora para viver mendigando falsos amores pelo mundo. A compaixão e o perdão da dívida se deram pelo fato de Cristo, Filho de Deus, oferecer na cruz o sacrifício reconciliatório entre Deus e a humanidade. E Jesus continuou na parábola. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Aqui começa a relação horizontal da misericórdia. Horizontal da misericórdia, ou seja, a misericórdia entre irmãos. Uma cobrança infinitamente menor do que a enorme fortuna. Apenas 100 moedas. Isto é algum pecado que não há como comparar ao pecado da humanidade ter rompido com Deus. Há uma súplica e pedido de compaixão por parte do seu companheiro, uma atitude similar à dele diante do patrão, mas ele não foi compassivo e, por bem menos, não perdoou o seu companheiro. São duas atitudes diferentes que revelam primeiramente a misericórdia divina para com o ser humano, capaz de perdoar. Deus é capaz de perdoar, como de fato o fez. O pecado do rompimento da comunhão com o próprio Deus é o aspecto vertical da misericórdia. Depois a misericórdia entre irmãos, entre os seres humanos, capaz também de perdoar, quando o ser humano acolhe e aprende com a misericórdia de Deus. Quem realmente experimenta a misericórdia de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, saberá vivê-la com os seus irmãos. Quem não compreende a misericórdia de Deus tem uma dificuldade tremenda de viver a misericórdia com seus irmãos. É o aspecto horizontal da misericórdia. Caso contrário, temos na parábola esse retrato bem descrito: irmão que não perdoa irmão. O reino dos céus envolve a misericórdia divina que se expressa nas relações humanas. Olhemos para a cruz e o crucificado. Essa bela cruz com o Cristo crucificado de nossa igreja. Na unidade, no encontro da haste vertical com a haste horizontal da cruz. Quem está lá? Cristo Jesus. A revelação da misericórdia do Pai. A parábola contada por Jesus mostra que Deus se revela misericordioso mesmo diante dos maiores pecados do ser humano. Isso não significa que Deus concorde ou que Deus seja conivente com o pecado. Não.
Deus condena o pecado, mas sempre deseja salvar quem? O pecador. Deus quer que o ser humano seja assim também. Tenha uma repulsa ao pecado, mas que o ser humano ame o pecador. E Jesus conclui: o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, tomemos uma atitude. A quem precisamos pedir perdão? A quem precisamos perdoar? Para tanto faz-se necessário, primeiro, um arrependimento sincero, estar arrependido. Depois, o bom propósito, o firme propósito de não querer pecar mais. Daí sim, vamos ao encontro do nosso próximo, ao diálogo, ao acordo com o próximo. E quiçá, vamos até o sacerdote para celebrarmos o sacramento da reconciliação, a confissão. Que tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, ações e gestos de perdão e reconciliação, analisando a nossa vida à luz da misericórdia de Deus. Quem sabe em dívidas que poderíamos perdoar neste tempo que estamos vivendo de pan-epidemia, ou transformar num bem para outrem. Vivamos a misericórdia. Vivamos a misericórdia. Olhemos para a cruz e o crucificado. Haste vertical e haste horizontal. Cristo é a revelação da misericórdia do Pai. Professemos a nossa fé.